O que tem chamado a minha atenção ao longo desses dias, irmãos, é nós percebermos como que o Espírito Santo de Deus age em nós, por nós e através de nós, apesar das circunstâncias ao nosso redor, apesar de algumas vicissitudes a que todos nós estamos expostos todos os dias das nossas vidas, nos dias que têm passado. Os dias não têm sido fáceis, não é verdade, irmãos? Eu não é verdade? Verdade ou mentira? É verdade, os dias não têm sido fáceis. Mas sabe o que eu aprendo, irmãos, no meio de tudo isso? Eu aprendo que, apesar das circunstâncias, apesar dos porquês, existe um Deus que é fiel a mim e é fiel a você. Levanta assim as mãos e diga assim: existe um Deus. Diga, existe um Deus que é fiel a mim e é fiel a você. Aponta assim para o teu irmão e diga: é fiel a você. Apesar das circunstâncias, apesar das vicissitudes, apesar do que nós temos vivido e enfrentado. Nós não sabemos até quando a situação vai continuar do jeito que está. Não sabemos. Não sabemos até quando essa pandemia vai continuar. Mas nós estamos aqui, continuaremos aqui, firmes, confiando em Deus, sempre dependentes dEle, não importa as circunstâncias. Amém, amados? Deus é conosco. Muito bem, queridos. Hoje eu quero ministrar para vocês aqui uma lição que Deus colocou no meu coração ao longo dessa semana. Eu tenho pensado muito seriamente no que Deus pode fazer na vida de alguém, na vida de uma nação, em momentos e em circunstâncias como essa que nós estamos a viver, como essa que nós estamos a passar. Quando eu olho para a realidade do nosso país, as situações que nós temos vivido, no meu coração, eu confesso a vocês, de uma forma muito profunda, vem aquele sentimento de oração, no sentido de que, oh Deus, levante alguém para fazer a diferença nessa nação. Levante alguém a quem o Senhor possa usar com a tua graça, com o teu amor, com a tua presença, com toda a verdade do teu coração, Senhor, para que a situação possa ser revertida, para que a situação possa mudar. Às vezes, irmãos, em momentos de crises, em momentos de desolação, em momentos de destruição, às vezes o Espírito Santo de Deus está sondando a nação, procurando quem é que tem um coração que sintoniza, que entra em sintonia com o coração de Deus, para que Deus possa levantá-lo, para que Deus possa usá-lo para mudar a história de um povo, de uma nação. Pensando nisso, então, irmãos, eu me propus a compartilhar com os irmãos aqui algumas lições da vida do rei Davi, para nós aprendermos com esse gigante de Deus, com esse homem da parte de Deus. Olhe para mim, por favor. Olhe aqui para mim. Deixa eu falar uma coisa para você e grave o que eu vou falar para você aqui nessa manhã. Em toda a Bíblia Sagrada, em todo o universo sagrado, claro, tem muitos personagens nas Escrituras Sagradas que foram personagens marcantes, fizeram a diferença
sem sombras de dúvidas. Mas, irmãos, eu confesso a vocês nessa manhã, o rei Davi é alguém que inspira demais. Davi é alguém, irmãos, que nos ensina muita coisa a respeito de Deus. Davi, irmãos, é alguém cujo relacionamento, cuja intimidade, a maneira como ele andava com Deus, a maneira como ele se guiava, é algo que, sem sombras de dúvidas, tem muito a nos ensinar nos dias de hoje. Principalmente para nós que somos jovens. Eu sou jovem ainda, fiz 40 semana passada. Ainda estou a começar, a verdade é essa. Amém, amados? Quem está entendendo? Então, nós temos muito que aprender com personagens da Bíblia Sagrada. A Bíblia, irmãos, é como um campo aberto, em que você pode olhar e pode colher experiências de vida. E essas experiências podem ser aplicadas nas nossas vidas na dimensão prática, para nos ajudar a sermos conduzidos no caminho da fé, no caminho da vida, no caminho da verdade. Então vamos lá, abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia, por favor. Atos, capítulo 13, verso 22. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Só um versículo que nós vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Todo mundo achou? Achou, Jéssica? Achou, filha? Atos, capítulo 13, verso 22. Olha o que diz a Bíblia, diz assim: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Vamos repetir todos nós? Diga assim: achei a Davi. Vamos. Achei a Davi. Mais vida, se não está bicho? Vamos lá. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Muito bem. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Escuta só o que eu vou falar para você. Viver é muito complicado. É complicado porque você tem que fazer escolhas, você tem que se definir. Ninguém vem ao mundo preparado, não é verdade, irmãos? Alguém aqui já veio pronto? Já nasceu pronto? Não. Nós nascemos num lugar, dentro de um contexto, dentro de uma família. Nós, à medida que vamos crescendo, vamos tomando contato com o mundo, com a realidade, e a realidade ela é como é, também ninguém escolhe. Por exemplo, você não escolheu nascer nessa realidade chamada Sumbe. Você encontrou, não é verdade? Todos nós encontramos. Veja só que interessante. Mas a nossa história, irmãos, e eu acredito que cada um de nós está escrevendo uma história, a história da nossa própria vida, ela é marcada por circunstâncias que muitas das vezes nós não escolhemos, nós não decidimos sobre elas. Nós não escolhemos a família que temos, onde nascemos, o país, a língua, as condições sociais. Muitas delas nós já as encontramos.
E aí nós vamos crescendo diante desse contexto. E temos que nos definir do ponto de vista existencial. Então, construirmos uma história que seja uma história marcante do ponto de vista de Deus, isto é, ao ponto de Deus olhar para nós, encontrar em nós qualidades e virtudes que batam com o caráter dele, ao ponto de Deus nos escolher, nos levantar, nos forjar e nos usar para sermos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Irmãos, esse é um processo doloroso, pela qual nem sempre muitas pessoas estão dispostas a passar. Como é que você acha que um líder nasce? Um líder se forma? Para começar, irmãos, um líder nem sempre se forma nas melhores academias. Nem sempre nasce no melhor país. Um líder, um grande homem, nem sempre, irmãos, nasce no contexto de uma nação rica. Não. Aliás, irmãos, os líderes mais marcantes da história, preste muita atenção, os líderes, os homens mais marcantes da história, se você for analisar a biografia desses personagens, isso é, dos personagens mais emblemáticos da história, você vai chegar à conclusão clara, sem tergiversar, de que muitos deles nasceram em lugares que ninguém dava nada. Famílias pobres, contexto difícil, países fora do comum, lugares fora do comum. Por exemplo, onde foi que Jesus nasceu? Belém da Judeia. Belém da Judeia, mas pequenininho assim, um vilarejo pequenininho na época, no contexto de Jesus. E mais, qual foi o lugar onde Jesus nasceu? Numa manjedoura. Por que ele não nasceu num palácio? Poderia. Então, nem sempre um grande homem, um grande líder nasce nos melhores lugares, nos melhores palácios. Ser filho de um homem muito rico não necessariamente é sinônimo de que você se tornará um grande personagem da história. Um grande personagem da história. A vida de Davi nos ensina exatamente isso. Davi nasce em um contexto humilde, de uma família simples, humilde. Era dos menos destacados entre os irmãos. E ele é forjado nesse contexto de dificuldade, nesse contexto em que a nação, o país, se encontrava totalmente dilacerado por circunstâncias históricas. Quando Davi nasceu, Saul já era o rei. Saul já era o rei quando Davi nasceu. Provavelmente quando Davi derrubou Golias, segundo os dados históricos, ele tinha aproximadamente 17 anos. Período de transição entre a puberdade e a juventude. Mas, irmãos, há algumas características na alma, no espírito, no coração do rei Davi, no coração desse jovem, que nós hoje, sobretudo nós cá em Angola, precisamos analisar, estudar, precisamos conhecer. Amém, amados? Davi foi ungido pelo profeta Samuel
para suceder ao rei Saul. Você sabe disso, já conhece isso. Saul foi o primeiro rei de Israel. Seu reinado foi, no princípio, um reinado de sucesso, mas depois, talvez faltava em Saul uma capacidade de lidar, do ponto de vista de estrutura emocional, de equilíbrio espiritual também, com o sucesso. O facto é que Saul começou a se desviar dos caminhos que o Senhor o havia orientado como rei. Violava os princípios espirituais, até que Deus o rejeitou. Quando Deus o rejeita, Deus levanta o profeta Samuel e orienta ao profeta Samuel que fosse até a casa de Jessé. E lá, na casa de Jessé, ele então seria usado por Deus, Samuel, para ungir o próximo rei de Israel. Abra a Bíblia, por favor, em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Achou? Primeiro Samuel capítulo 16. Do versículo 11, 12, 13 até o 18, mais ou menos, conta a narrativa em relação à escolha e à unção do rei Davi. Davi ungido rei, então, pelo profeta Samuel. Samuel chega na casa de Jessé, manda chamar os jovens, os irmãos, todos eles. Saem os homens, Abinadab, o grandão, mais velho talvez. Todos eles vão passando um por um. E o Espírito Santo de Deus vai confirmando na vida de Samuel de que não era nenhum daqueles que estavam passando. O verso 11 diz assim, vamos ler o verso 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta um menor, e eis que apacenta o quê? Ovelhas. Davi, portanto, era o caçula, o menor dentre os irmãos. E o que Davi estava fazendo? Davi estava no campo, apacentando ovelhas, cuidando de ovelhas. É provável que tenha sido nesse tempo, enquanto Davi, nas vestes de pastor, apacentava a ovelha do seu pai no campo, é provável que seja nesse tempo que ele tenha escrito o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me guiam, me consolam. Preparas uma mesa perante os meus inimigos, né? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice o quê? E o meu cálice transborda. Certamente, e a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Esse é Davi. Qualidades e virtudes que ele tinha. Davi era poeta,
escritor, músico, compositor, apaixonado por Deus, trabalhador. Qualidades que ele nutria, músico habilidoso. Quando pegava a harpa para tocar, até Saul reconheceu isso nele. Quando Saul era atormentado por muitos espíritos malignos, quem é que ele mandava buscar para tocar, para acalmar seu coração, acalmar seu... Eu imagino Davi pegando na harpa, tocando. Deveria ser uma coisa linda e maravilhosa. Se fosse hoje, com certeza seria um milionário. Por quê, irmãos? Porque ele sabia que o segredo da sua vida, o segredo do seu sucesso passava aonde? Por cultivar intimidade com Deus. Levanta-se as mãos e diga assim: o segredo do sucesso passa necessariamente por cultivar uma vida de intimidade com o Senhor Jesus, com Deus. Amém, amados? Esse era o segredo do sucesso do rei Davi. E ele era homem de guerra. Ele treinava. Quando ele estava no campo apacentando as ovelhas do seu pai, não raras vezes o urso ou o leão se insurgia contra as ovelhas. O que ele fazia? Fugia? Óbvio que não. Imagina um garoto de 17 anos enfrentando um urso, enfrentando um leão. Consegues entender o espírito que habitava na alma e no coração do rei Davi? De Davi? Consegues entender como que era a alma desse jovem? Irmãos, certamente, irmãos, ele poderia ser o que fosse. Você não encontra a Bíblia falando que Davi se formou na Universidade Hebraica de Jerusalém da época. Não. Você não encontra a Bíblia falando que Davi estudou com os rabinos, com os rabis da época. Não. Você não encontra falando que Davi, desde muito pequeno, ficava ao lado do profeta Samuel para aprender no templo como oficiar diante de Deus. Não. Mas você encontra a Bíblia falando que Davi, ele desenvolvia um espírito de intimidade com Deus. E é a partir daqui onde Deus efetivamente enxerga em Davi um jovem, um homem diferente, ao ponto de o próprio Deus dizer para Samuel: olha, não ligues mais para Saul, porque eu já o rejeitei. Eis que eu escolhi um homem diferente, que é segundo o meu coração. Irmãos, eu acho isso forte demais. Você tem ideia o que é Deus olhar para um homem e dizer assim: esse homem é igual a mim, tem um coração igual ao meu? Coisa tremenda, coisa maravilhosa é essa. Sabe, irmãos, é com base nisso que Davi é escolhido por Deus. E ele é ungido para ser o próximo rei de Israel. Versículo 13, olha o que diz a Bíblia, verso 13. Acompanhem comigo a leitura, por favor. 1 de Samuel, capítulo 16, verso 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e fez o quê? E ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, olha o que diz a Bíblia: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e retornou a Ramá. O Espírito do Senhor se apossou sobre Davi. Ele já tinha intimidade com Deus. Veja, hein? Ele já conhecia a Deus.
Ele já andava com Deus. Mas no dia que ele foi ungido por Deus, aí sim, o Espírito Santo selou no coração de Davi de que efetivamente ele seria o próximo rei em Israel. Amém, queridos? Estão entendendo o que eu estou falando? Portanto, não é o lugar em que você nasce que faz a diferença. Não é a família em que você nasce que faz a diferença. Você não vai conseguir escrever uma história, ser artesão de um novo tempo, de uma nova história. Deus está olhando para a nação angolana, para o nosso país, e Deus não está buscando o cara que saiu com nota 20 da Universidade Agostinho Neto. Não. Deus não está buscando o camarada que provavelmente esteja aí nas vistas de todo mundo, dentro de um contexto de um partido político, por exemplo, e as pessoas olham, esse aqui vai ser o cara. Deus não está olhando para isso. Deus está sondando a nação, olhando a nação e procurando enxergar no meio dessa nação quem é o homem, quem é o jovem que ele vai escolher, levantar e ungir para ser artesão de um novo tempo, de uma nova história nessa nação. Deus está buscando na nação angolana um jovem, um homem que possa se identificar com o coração de Deus, ao ponto de Deus olhar para ele e dizer assim: encontrei o Nelson, encontrei o Cláudio, encontrei a Jéssica, eu encontrei o Lavinho, um jovem, um moço segundo o meu próprio coração. E eu o escolhi para ungí-lo, para levantá-lo, para ser grande nessa nação chamada Angola. Quem é que está disposto a pagar o preço, irmãos? Nessa nação, para que nós sejamos um povo cheio da graça de Deus. Quem é que está disposto a pagar o preço para que nós sejamos a nação do futuro? A menina dos olhos de Deus. Quem é que está disposto a ser usado por Deus, irmãos, para Deus forjar um novo tempo, uma nova história para a nossa nação? É isso que eu vejo o Espírito Santo de Deus fazendo todos os dias na nossa nação. Quando eu era pequeno, quando eu estudava na 22 de novembro, primeira classe, segunda classe, 5, 6, 7, 8, 9 anos, eu me lembro como se fosse hoje. Quantos colegas meus eu via naquela época, nos anos 80, 85, 86. Eu via alguns colegas meus, os pais vinham trazer na escola, levar sapato novo, tênis novo, roupa nova. Eu via, eu enxergava, eu já via aquilo. Parecia que aqueles jovens, aquelas crianças, iriam dar certo, iriam ser os caras na vida, no mundo. Só que o tempo passou e a vida ensina muita coisa, irmãos. Hoje eu observo que muitos daqueles meus colegas, muitos deles não chegaram a lugar algum. Não necessariamente se tornaram grandes homens. Não necessariamente são pessoas que estão fazendo a diferença aqui fora. Portanto, grave o que eu vou falando para você, eu vou falar para você nessa manhã. Não é a família que você nasce. Não, é o Espírito que habita dentro de você que faz a diferença. É a maneira como você se enxerga. É a forma como você define o teu eu do ponto de vista existencial que faz a diferença. Não foi a família de Davi que fez a diferença. A família de Davi, a família de Jessé, era uma família simples e pobre. Mas a atitude de um jovem dentro de uma família
mudou a história da família inteira. Hoje nós falamos do pai de Davi, não por causa do pai de Davi, porque você só encontra a Bíblia falando de Jessé aqui no capítulo 16. Quando Samuel vai lá para casa desse homem aqui, escolher um dos filhos para ungí-lo, amando de Deus. Só! Depois você não encontra mais a Bíblia falando de Jessé, não. Também você não encontra a Bíblia falando dos irmãos de Davi, não. Você encontra sim a história de um homem sendo escrita, capítulo após capítulo. Olha, do capítulo 17, até o capítulo 30 do livro de Samuel, é só a história do rei Davi. Tudo porque dentro dele, dentro do coração dele, habitava um espírito diferente. Tudo porque Davi era um homem com um coração e com um espírito diferente. Deus tem uma capacidade maluca, tremenda, de confundir o entendimento, a ciência, de confundir. Porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir com as sábias, para confundir com as que são. Até Jesus, irmãos, que é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada, ela depois tornou-se a pedra angular, diz o apóstolo Paulo. Nesse edifício que nós chamamos de igreja. Você não pode falar de igreja sem falar de Jesus. Portanto, Jesus é a pedra angular. É o ponto de referência. Então, Davi era músico habilidoso, homem valente e vigoroso. Quando o leão vinha, o rapaz não corria não, botava o leão para correr. Isso sim, caramba, meu, que diferença. Eu não sei se eu não conseguiria enfrentar um urso. Eu não conseguiria enfrentar o leão. Aliás, nem sei se eu conseguiria enfrentar um cachorro, qualquer coisa que fosse. Agora imagina um cara, um jovem enfrentando um urso, um leão. Davi era homem de guerra, o cara era guerreiro, meu amigo. Sabe aonde é que Davi aprende a arte da guerra, irmãos? Ele aprende a arte da guerra servindo ao rei Saul como seu pajem. Davi era o guarda-costa do rei Saul, entre aspas. Era o homem que cuidava das armas do rei. Portanto, ele era um jovem menino, pequeno, mas ao mesmo tempo ele tinha uma capacidade de visão. Parece que ele já sabia, já entendia de que o caminho é andar com os grandes. Você nunca vai chegar em lugar algum, irmão, se você não aprender a andar com as pessoas certas. Estar com as pessoas certas. Onde é que Davi estava? Certamente Davi não estava brincando com as outras crianças de Jerusalém, de Israel. Davi estava onde? Ao lado do rei. Levar as armas do rei. Ele que levava a espada. Provavelmente que levava o arco e a flecha do rei. Então, é a partir desse senso de serviço, de humildade, de aprendizado, que é forjado nele um espírito, uma capacidade de entender, associado à unção de Deus já em seu coração. É a partir disso, irmãos, que quando aquele incircunciso do Golias se levanta para desafiar Israel, 40 dias, todo mundo com medo de enfrentá-lo. Quem que vai para o caminho de batalha? Quem que vai para o campo de batalha enfrentá-lo? Um jovem de 17, 18 anos. Ah, meus irmãos, está faltando crianças, está faltando jovens, está faltando homens, mulheres, gente cheia. Angola só precisa de gente cheia do Espírito Santo de Deus, irmãos. Porque um homem
cheio do Espírito Santo de Deus, pode fazer a diferença numa nação, pode fazer a diferença num povo. Pode fazer. Eu acredito que pode fazer a diferença. Quem é que vai para o campo de batalha? Um jovem, um garoto de 17 anos. Depois você lê aqui, capítulo 17, 1 de Samuel, capítulo 17, depois você lê em casa. Amém, queridos? Depois você lê aí em casa. Agora, escute o que eu vou falar para você. Escute, olhe bem para mim. Desde o momento que Samuel passou na casa de Jessé, ungiu Davi para ser o próximo rei de Israel, até o momento que Davi subiu ao trono como rei, irmãos, passaram-se entre 15 a 20 anos. Escuta. Desde o momento que Samuel passou na casa de Davi, ungiu-o como rei, até ao momento que ele assumiu o trono como rei de Israel, passaram-se muitos anos. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso para você, irmãos? Eu não sei se você está aqui nessa manhã, está olhando para mim, eu não sei se você tem alguma promessa de Deus para a sua vida. Se você não tem uma promessa, eu sugiro que você ore a Deus, para Deus revelar, manifestar a você quais são as promessas dele para a sua vida. Porque eu tenho muitas promessas de Deus para a minha vida. Mas eu aprendo, irmãos, entre a unção, a promessa e o cumprimento da promessa, existe um longo caminho que você vai ter que ser forjado, que você vai ter que ser treinado, que você vai ter que ser levado aos teus próprios limites muitas vezes. Então, antes de Davi assumir o trono de Israel, Davi viveu muitos problemas. Ele enfrentou muitos desafios. Cada desafio que ele enfrentava, cada problema que ele tinha, na verdade, meu amado irmão, era uma escada para levá-lo cada vez mais próximo do objetivo, do sucesso que Deus havia estabelecido para ele. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Sabe o que eu aprendo, irmãos, com isso? Eu aprendo que, infelizmente, o grande problema nosso, nós jovens do nosso tempo, do nosso contexto, qual é? É que nós somos imediatistas. Não gostamos de pagar preço. Não gostamos de estudar. Não gostamos de ler. Não gostamos de andar com pessoas que podem nos influenciar. E mais, quando vêm as perseguições, as lutas, os desafios, o que nós fazemos? Desistimos facilmente. Outro dia eu fiquei tão triste, mas tão triste. Um jovem que eu conheço, que frequenta uma igreja até. Ele era empregado eventual, funcionário eventual de uma empresa aqui, uma empresa pública. E aí eu encontrei com ele. Pastor, você vai ir aonde? Eu falei, eu estou indo no Xingo, pastor, me dá uma boleia. Tá bom, vamos. Peguei o rapaz, começamos a ir. Aí, no carro, eu perguntei a ele, aí, como é que vai o trabalho? Porque eu sabia que ele trabalhava nessa empresa. Como é que vai o trabalho? Sabe o que ele me falou? Pastor, já não estou a trabalhar mais. Eu perguntei, não estou a trabalhar mais por quê? O que aconteceu? Ele me disse assim, pastor, muita perseguição ali, o chefe, e porque me persegue, e o chefe porque fala, e o chefe porque não sei o que lá. Eu olhei para ele e falei assim, e o que aconteceu? Eu tive que sair. Mas saiu por quê, rapaz? Quase peguei e dei um murro nele, na cara dele. De tanta raiva que eu senti no cara. Não saí porque eu não estava aguentando mais tanta perseguição. Falei, cara, jovem, por que você desiste fácil?
Será que você não tem capacidade, você não tem o Espírito Santo de Deus, você não tem sabedoria, não tem capacidade de enfrentar um mero chefezinho, um cabola de um cachefezinho? Você não tem capacidade de lidar com um camarada desse? Não é possível que você desista tão fácil assim, irmãos. Não tem sonho, não tem alvo, não tem propósito, não tem objetivo. Sabe, irmãos? Não é possível que você desiste tão fácil assim. Eu não acredito nisso. É triste. É triste ver cristãos, garotos, a desistirem tão fácil assim. Eu me nego, eu me recuso a uma situação como essa. Irmãos, você é o único responsável por fazer as coisas de Deus acontecerem na sua vida. É você e Deus, e Espírito Santo. É você e Deus. O diabo vai se levantar mesmo. O diabo vai querer te derrubar mesmo. O diabo tentou tirar Jesus da cruz, não vai tentar afastar você dos sonhos e dos propósitos que ele tem para a sua vida. Você acha que as coisas são fáceis na vida? Davi, irmãos, enfrentou quase 15 anos de perseguições e lutas até chegar ao trono, até chegar ao objetivo. Quantas perseguições, irmãos? Davi foi perseguido por Saul. Abra a Bíblia, vai lá. Aí, avança um pouquinho, capítulo 18. Capítulo 18. Oh, meu Deus, dê sabedoria, Senhor, a essa juventude. Capítulo 18, achou? Achou? Capítulo 18, achou? Achou? Isso. Olha o que diz o versículo 17. Capítulo 18, verso 17. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merab, minha filha mais velha, te darei por mulher, sê-me somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Sabe o que? Davi está enfrentando situações de lutas, de barreiras. Davi está enfrentando circunstâncias com as quais ele teve que lidar. Então, escute o que eu vou falar para você. Não é porque Deus falou para você que vai te abençoar. Escuta. Não é porque Deus falou para você que vai fazer isso ou aquilo outro que você acha que já está tudo bem, que não vai passar por lutas, que não vai passar por problemas. Quem foi que te disse isso? Quem é que disse isso para você? Hã? Tá entendendo, cara? Não porque Deus falou que vai fazer algo que você acha que já está tudo bem, que o mundo todo vai sorrir para você. As pessoas vão te abraçar. Qual é o teu sonho? Ah, meu sonho é ser médico. Oh, que bonitinho. Menino bonitinho, vai ser médico. Oh, princesozinho, vem cá. Toma um todinho, toma um ovozinho, toma um dinheirozinho, tá? Para você ir para a escola, ir para a faculdade, tá bom? A partir de hoje, eu vou te levar de carro, vou te trazer de carro. Todo mês você vai ter um salário, vai cair dinheiro na tua conta, porque afinal de contas, você vai ser um médico, menino bonzinho. Você acha? O que você quer ser? Ah, eu quero ser piloto.
Ah, é? Tá bom, então amanhã mesmo vai aparecer a melhor escola de pilotagem para você. A melhor bolsa para você. É só você, né? Todo dia, todo mês, um saláriozinho, porque você é menino bonito, quer ser piloto, e menino do bem, menino de Deus, cheio do Espírito Santo. Ah, é? Aguarde, vai ver as lutas que você vai passar, rapaz. Está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é porque Deus falou que você acha que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Não, Nina, não. Davi não assumiu o trono de Israel, apesar de Deus. Veja, é Deus que mandou Samuel. Veja só, hein? Vejam só, hein? É Deus que usou Samuel para ir na casa do pai dele e ungí-lo para ser rei. Mas nem por isso, irmãos, ele se tornou rei da noite para o dia. Então como é que você acha que as coisas vão acontecer na sua vida da noite para o dia? Rapaz, você tem que pagar preço. Tem que aprender a lutar. Tem que aprender a não desistir. Quando você ouvir um não, nunca ouça um não e encare o não como um não. Quando alguém te dizer não, é uma oportunidade para você passar por cima, provar para aquela pessoa que você realmente consegue, que você pode. Desafie-se. Vá além do limite. Se alguém te pedir para caminhar 1 metro, o que Jesus falou? Caminhe 2, caminhe 3, caminhe 4. Mas não desista dos teus sonhos. Não pare de sonhar. Não pare de acreditar. Não pare de lutar. Não pare de se desafiar. Irmãos, a luta viver complicado. Nós lutamos contra a concorrência, contra o diabo, contra o mundo, contra as circunstâncias. Quem nasce no sul, por exemplo, é complicado demais. Aqui no sul, irmãos. Você não tem universidade? Por exemplo, se você quer ser médico, cá no sul, vai ser médico aonde? O que você tem que fazer? Se você quer ser médico, tem que fazer o quê? Aqui no sul. Se o teu sonho é ser médico, tem que fazer o quê, jovens? É claro. Eu queria ser advogado, eu queria ser jurista. Quando foi a época de entrar para a faculdade aqui, não tinha, o que eu fiz? Fiquei aqui à espera. Claro que não. Vou lutar, vou atrás dos meus sonhos. Então, irmãos, o que está faltando na minha geração é isso. Está faltando capacidade de resiliência. Gente que vai além. Gente que luta, gente que paga preço. Gente que não desiste. Gente que entende que mesmo que o diabo se levante, o mundo se levante, mesmo que o Sumbe diga para você, olha, você não pode, você não é nada. Está faltando gente que olha e diga assim, não, em nome de Jesus, eu vou me superar. Em nome de Jesus, eu não vou viver aqui nesse Sumbe e eu quero ser um ator de cinema, um jornalista, quero ser um músico consagrado, quero ser um escritor, quero ser juiz, quero ser um procurador, quero ser quero ser alguém para servir a Deus com a maior força da minha alma e do meu coração. Você não vai conseguir isso se continuar aqui nesse Sumbe com essa visão fechada. Porque o Sumbe mata. O Sumbe mata sonhos. O Sumbe rouba a alegria. O Sumbe rouba a capacidade de você se definir existencialmente. Parece que nós vivemos num contexto em que a cidade, o lugar em que nós estamos, diz para nós que quando você crescer, você simplesmente vai ser um camarada que vai ficar aqui mesmo. Quando for fazer uma formação, vai só entrar no ICED, no ISP. Graças a Deus pelo ICED e o ISP, que nós ainda temos aqui.
E agora o Isu. Mas você não tem cursos de engenharia, medicina, arquitetura, urbanismo. Olha, irmãos, eu admiro tanto a arquitetura. Poxa vida, eu acho incrível. Essa semana eu vi um documentário, estava vendo um documentário no YouTube, que fala sobre a construção, a ciência que envolveu a construção daquelas 2 torres gêmeas que foram derrubadas em 2001. As World Trade Center, lá nos Estados Unidos da América. Incrível a ciência, a capacidade de criação. Como o ser humano é incrível. Primeira vez que eu andei de avião, quando eu cheguei no aeroporto e eu vi o Boeing 747 parado lá encostado, eu olhei e falei, meu Deus, como que é possível o ser humano fazer uma coisa tão incrível, um jumbo desse tamanho, e esse negócio voar? Como que é possível, irmãos? Agora, não é possível que nós, aqui, não sonhamos, não lutamos, não pagamos o preço para chegar lá. Ficamos só a olhar e a reclamar. Ninguém me ajuda. Ninguém me dá dinheiro. Ninguém me ama. Todo mundo me odeia. Eu mesmo não sou ninguém. Para com isso, rapaz. É juízo na cabeça, velho. Para com isso já, rapaz. Olha para Davi. Você acha que é Davi? O pai dele pagou faculdade para ele estudar? Hã? Você acha que é Davi? O pai dele pagou bolsa. Você acha que Saul tomou bolsa, né? Para todos os jovens de Israel. Não é nada, irmãos. Capacidade de resiliência, compromisso, foco, atitude, inteligência, capacidade de saber lidar com as circunstâncias adversas, porque olha, você vai enfrentar muitas lutas para conseguir chegar lá onde Deus te prometeu, onde Deus falou para você que você iria chegar. Nada nesse mundo cai de bandeja. E um pastor do Brasil, amigo meu, que dizia sempre o seguinte, nunca mais esqueci. Ele dizia assim, Nelson, sucesso, o único lugar onde você pode fazer sucesso sem precisar fazer nada, pagar, é no dicionário. Vai no dicionário, abre lá a palavra, definição da palavra sucesso. Está lá bem bonitinha. Agora, tenta fazer sucesso para você ver. Você vai ver as lutas que você vai passar, as dificuldades que você vai enfrentar. O diabo vai se levantar. Você vai enfrentar luta até mesmo na tua família. Irmãos, por quê? Os grandes homens que mudaram a história tiveram inclusive que superar as adversidades dentro da própria família. Davi enfrentou lutas e adversidades na própria família. Você lembra quando Davi se levantou para ir enfrentar o rei Golias? O que é que os irmãos dele disseram? Para com isso, rapaz. Você vai lá cuidar da... Para com isso, menino. Você é louco, velho. Então, seja diferente, irmãos. Olha, a diferença que faz a diferença na vida e na tua vida, que vai fazer a diferença, está aqui, é mentalidade. A Bíblia chama isso de metanoia, a palavra grega, mentalidade é metanoia. Mudança de mentalidade. Que não é possível que você nasceu no Zumba, cresceu aqui, vai continuar a ser assim, e só reclamando de todo mundo. Não. Deus te chamou. Escute o que eu vou dizer aqui, é profético para você, meu jovem. Você que está aqui me vendo hoje. Deus te chamou, Deus te escolheu, porque Ele viu em você algo diferente. Eu creio que senão você não estaria aqui nessa manhã. Eu creio nisso. Agora, Deus quer que você transcenda essa realidade chamada sombra. Há um mundo inteiro
aberto diante de você. Há um montão de possibilidades abertas diante de você. Portas que Deus vai abrir que você nunca imaginou que Deus fosse abrir. Porque Deus quer que você seja usado por Ele para fazer a diferença nessa nação. Davi enfrentou lutas. Viveu em cavernas. Experimentou desertos. Teve que fugir de Saul quando Saul queria matá-lo. E as lutas foram tão grandes, tão intensas para Davi, para o rei Davi, irmãos, que numa dessas perseguições, diz a Bíblia Sagrada que Saul o perseguia tanto, e ele se encontrava numa situação tão desesperadora, ao ponto de ele ter fugido na terra dos inimigos. Irmãos, um homem para fugir da sua própria terra e ir se entregar, se refugiar na terra dos seus inimigos, é porque a luta era muito intensa. É porque a coisa era era difícil, era luta, era demais. Amém, amados? Estão entendendo o que eu estou falando? Mas eu amo o rei Davi. Por isso que eu disse, é um personagem da Bíblia Sagrada com o qual nós temos muito o que aprender. Nós temos muito o que aprender. Amém, queridos? Estão entendendo, irmãos? Olha só. Davi reinou durante 40 anos. Saulo reinou 40 anos, período do Reino Unido na história de Israel. Depois dos juízes, começa justamente com Saul, que reinou 40 anos. Depois Davi assumiu o trono, reinou 40 anos também. Os historiadores dizem que primeiro Davi foi ungido para ser rei em Hebrom, em Judá. Reinou durante 7 anos. Depois que Samuel morreu, assumiu o trono de Israel e reinou durante 33, aproximadamente 34 anos, totalizando 40 anos de reinado sobre Israel. Agora, sabe o que é interessante, irmãos? Olhe para mim, por favor. Sabe o que é interessante? O interessante, irmãos, é nós observarmos, irmãos, que depois que ele foi ungido para ser rei em Israel, isso está lá no capítulo 2 de 2 Samuel. Se você abrir a Bíblia em 2 Samuel capítulo 2, conta ou começa a narrar a história de Davi logo após ele ter assumido o reinado de Israel. Portanto, o restante do livro todo de 2 Samuel é justamente contando as vitórias, as lutas de Davi, as batalhas que ele enfrentou como um general de guerra, como um homem do exército, à frente da sua nação. Agora, tem algumas coisas que me chamam a atenção na vida desse homem. Logo depois que Davi assumiu o trono de Israel como rei, sabe o que ele fez, irmão? Sabe o que ele fez? Começou a guerrear atrás dos inimigos. Atrás dos inimigos. Olha, ele enxergou uma necessidade de unir a nação. Unir o país. Durante o período em que Saul governou a nação de Israel, a nação foi... Olha, as 12 tribos viveram espalhadas. O país afastado. Quando Davi assume o reinado, a primeira coisa que ele entendeu para você ter um país forte, uma nação forte, é unir a nação ao redor de um mesmo ideal, dos mesmos valores. Qual era o ideal que a nação de Israel partilhava que poderia uni-los a todos eles? Deus. Não bastava simplesmente só enfrentar, pelejar. Não bastava só enfrentar os filisteus. Não bastava só enfrentar os jebuseus.
Não bastava só enfrentar. Não bastava só. Tudo isso era importante. Cerrar fileiras em torno das fronteiras da nação, do país, para que os inimigos não mais penetrassem. Foi Davi que teve a responsabilidade de unir a nação. E olha, a partir desse esforço de unir a nação, depois Davi fez uma segunda coisa. Ele restabeleceu o culto a Deus no meio da nação. Davi era um homem temente a Deus. Davi era um homem que, aliás, quando você começa a ler os Salmos, parece que há um contraste muito grande na vida do rei Davi. Não é verdade, irmãos? Porque ao mesmo tempo que ele é esse rei, esse guerreiro, mas você encontra nele também um homem simples, um homem humilde, um homem, parece que é um homem de fácil trato. Era reflexo dessa sensibilidade que ele encontrava diante de Deus. Então, não basta simplesmente só a economia de um país crescer, desenvolver. Tudo isso é importante, sem dúvidas nenhumas. Mas e a espiritualidade da nação? E o Deus que a nação serve? Uma das coisas que muito me preocupa a mim, mas muito me preocupa no nosso país, é a espiritualidade de muitos dos nossos líderes. Eu não sei quem é que coloca as mãos neles. Eu não sei. Quando as dificuldades apertam, aonde é que eles correm? Eu sou cristão. Quando as coisas apertam, a luta vem, eu corro para Deus. Eu corro para a palavra, eu corro para a Bíblia. Eu procuro encontrar forças nas escrituras sagradas, mas e as pessoas que nos governam? Davi entendeu a importância do culto, a importância da adoração, a importância do serviço a Deus. Amém, queridos? Estão entendendo, irmãos? Era um homem com um coração aberto, um coração doador. Davi, irmãos, ele doava, ele ofertava, ele não era um homem mão de vaca, agarrado, não. Quando ele decidiu construir o templo, aí Deus falou para ele: não, Davi, não é você que vai construir o templo, porque você tem as mãos cheias de sangue, porque você foi guerreiro, matou muita gente. Então, quem vai construir o templo é o teu filho Salomão. Você percebe que Davi desenvolvia ou valorizava Deus dentro da nação. Aliás, isso começa justamente desde o momento que ele assumiu o trono, porque uma das primeiras atitudes que ele tomou logo depois que assumiu o trono foi buscar a arca da aliança que estava em terra inimiga, lá na terra dos filisteus. Então Davi traz de volta esse sentido, esse senso espiritual da nação, do povo. Quando um povo ama a Deus, tem um líder que ama a Deus. Quando um povo, uma nação, um chefe de Estado, tem a capacidade de, num domingo, num dia, as pessoas olharem para ele na televisão, prostrado diante de Deus, com as mãos levantadas e dizendo assim: olha, só o Senhor é Deus, aleluia. Você não tem ideia do tipo de revolução que isso causa no meio de uma nação. Está faltando Deus na vida dos nossos líderes. E muitos dos nossos líderes. Nós podemos ser uma nação que prospera economicamente, em todos os sentidos. Mas se não evoluirmos espiritualmente, se dentro de nós não tiver temor de Deus, irmãos, vamos nos autodestruir. É por isso que Angola, desde que terminou a guerra até 2015, esse país gerou mais de 400 bilhões de dólares.
É impressionante como que 5 anos depois nós nos encontramos pobres outra vez. Porque não é só dinheiro. Uma pessoa pode ter dinheiro, um filho, o pai pode deixar dinheiro a ele como herança. Dinheiro que ele não trabalhou, foi o pai que trabalhou a vida inteira. O pai morreu, ele herdou do pai. Se ele não tiver juízo, não tiver cabeça boa para lidar com o dinheiro, ele se autodestrói, ele se mata, ele destrói a família, ele destrói tudo. Quantos filhos que nós conhecemos, irmãos, os pais morreram e eles tomaram a herança do pai e olha, saíram pelo mundo achando que eram os deuses e que o dinheiro nunca iria acabar. Moral da história, resultado, hoje estão autodestruídos. Portanto, irmãos, não é só economia, é espiritualidade também, é Deus também no meio de uma nação. Se nós associarmos Deus, compromisso, responsabilidade, irmãos, irmãos, nós estaremos preparando o caminho certo para que Deus realmente possa fazer uma revolução na nossa nação. Eu creio, irmãos, que Deus tem algo diferente para a nossa nação. Eu creio. Eu creio muito nisso. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Uma outra característica que eu encontro na vida do rei Davi é que Davi era um homem que não fugia de si mesmo. Apesar de ser um homem que louvava a Deus, escrevia salmos, um poeta, um cantor, um compositor, um guerreiro, um homem de batalhas. Apesar de ser um homem cheio de paixão por Deus, há uma característica muito importante no caráter do rei Davi que me chama a atenção. Ele tinha consciência de que ainda era um homem feito de carne e osso. Era um homem que ainda pecava, assim como eu e como você também. Ser pastor, ser obreiro, ser rei, ser líder, padre, bispo, um homem de grande renome, isso não significa dizer que nós não falharemos, não pecaremos, mas ao mesmo tempo também, isso também significa dizer que você nunca pode perder de vista que você ainda é um homem, apenas um homem, que você não é Deus. O poder corrompe, muito poder corrompe mais ainda. Em algum momento da vida de Davi ele se perdeu, deixou-se corromper pelo poder. Um dia, seus homens foram para a guerra, Davi ficou no palácio sozinho. De repente, vai para a janela do palácio e ele enxerga do outro lado uma mulher tomando banho. A mulher não era dele, a mulher era do seu general, Urias, homem da sua confiança. Urias estava no campo de batalha, morrendo por ele, dando a vida por ele. Davi manda buscar sua esposa, deita-se com ela. Ela é engravida. Davi esconde tudo isso. Quando ele tem notícia de que a mulher havia engravidado, ele então arma uma cabala. Eu fico imaginando se Davi vivesse nos dias de hoje e fizesse isso. Davi
manda Urias para o campo de batalha, orienta em secreto homens da segurança, que ele fosse colocado justamente na linha da frente. Urias então morre, fruto de uma cabala, de uma armação, de um homem segundo o coração de Deus. O tempo passa, aparentemente estava tudo bem. Aí um dia Deus levanta o profeta Natan. E o profeta vai até o palácio. E o profeta então conta uma história. Falando de um homem que tinha uma ovelha. Pobre, um homem pobre que tinha uma ovelha. E existia também um homem rico com muitas ovelhas. Aí o homem rico decide dar uma festa, um banquete. Ao invés dele tirar da ovelha que tinha, eram muitas, era só pegar uma e matar. Ele vai pegar justamente a ovelha do homem pobre e mata e dá o banquete, dá a festa. Quando o profeta pergunta para Davi o que deveria ser feito a esse homem, o espírito de Davi ferve, porque ele era um homem que tinha um senso de justiça muito apurado. Os grandes líderes, os grandes homens da história, só são porque em algum momento das suas vidas entenderam que deveriam lutar por justiça. Senso apurado de justiça era o que Davi tinha. Então aquele homem, o profeta, repreende Davi, dizendo: olha, esse homem rico, que tinha muitas ovelhas, e que matou a ovelha do pobre, é você. Você poderia pegar todas as mulheres de Israel que você quisesse, embora não era aprovado e permitido, mas era liberado, era aceite. A poligamia era aceite naquela época, tolerada pelo menos, sem que está certo. A partir desse momento, Davi entendeu exatamente o que ele havia feito. Ele é repreendido pelo profeta. Sabe o que eu acho que Davi faz? Davi era rei. Poderia fazer tudo o que ele quisesse. Inclusive até mandar matar o profeta por acusá-lo. Porque se fosse eu, se fôssemos nós, é assim que nós agiríamos. Pegamos as nossas falhas, nossos pecados, e colocamos por debaixo do tapete para ninguém vê-los. E se alguém sequer se levantar e ousar nos apontar o dedo, o que é que nós fazemos? Nós discutimos, nos defendemos, nós batemos de frente, negamos até a morte. É por isso que nós não temos um coração segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, não um homem que não peca, mas é um homem que reconhece as suas falhas, as suas limitações e até mesmo os seus pecados. Davi diz assim: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra Deus. Eu pequei contra Deus. Eu pequei contra o Senhor. Quem lê o Salmo 51, Salmo 51, é o salmo que Davi escreve quando ele reconhece que efetivamente havia pecado diante de Deus. Eu quero encerrar essa minha fala aqui hoje. E eu gostaria de ler, terminando lendo o Salmo 51, justamente. Abra, por favor, o Salmo 51 para nós encerrarmos. É uma oração, na verdade, que Davi faz. Oh, meu Deus, dá-nos um coração como o coração de Davi, Senhor. Que apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, mas que nós possamos
ao sermos confrontados, nos prantear, chorar, nos derramarmos na presença do Senhor Jesus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha só o que Davi está falando. Ele está reconhecendo que pecou. Está reconhecendo que é humano, que é falho. Apesar de todo o poder que ele tinha. Ele clama pela misericórdia de Deus. Ele clama pela benignidade de Deus. Ele clama pela graça de Deus. Lava-me completamente e eu ficarei puro. É isso que ele pede. Purifica-me da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. E fiz o que até os olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a verdade. Verso 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Nós cantamos aqui. Alvo mais que a neve. Está aqui. É o Salmo 51. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Ele está reconhecendo que era assassino, que havia matado alguém. Enviar Urias para o campo de batalha equivalia a cometer um assassinato. Se fosse hoje, eu imagino as capas de jornais, as manchetes. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque tu não comprases em sacrifícios, senão eu estudaria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Esse é um salmo de redenção, de reconhecimento, de humildade. Feche teus olhos. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, o coração puro. Aleluia. E renova o teu espírito em mim. Aleluia. Eu nem lembro mais. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não é tão fácil. Eu nem lembro mais dessa música. Mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser
eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Feche teus olhos, eu quero orar com você, Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, ó Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Sim, Senhor. Para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o caminho, a verdade e a vida, ó Pai. A Tua palavra diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o caminho, a verdade e o Senhor é a vida, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, nós viemos diante de Ti, nos prostramos, nos ajoelhamos, Senhor, reconhecendo, em primeiro lugar, acima de tudo e de todas as coisas, a Tua majestade, a Tua glória, a Tua soberania. Ó Deus, em nome de Jesus, reconhecemos que nós somos pó, somos cinza, não somos nada sem o Senhor, sem Ti nada podemos ou poderemos fazer. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, perdoa as nossas falhas, lava-nos, purifica-nos, transforma-nos, mas, ó Deus, não retires de nós o Teu Espírito Santo, muito pelo contrário, dá-nos um coração como o Davi, guerreiros, ousados, transparentes. Pai querido, jamais desistir, nunca, jamais parar. Quebra o pessimismo em nós, Senhor. Oh Deus, nos faça crer, acreditar que é possível passarmos por cima das circunstâncias, sermos levantados, ungidos pelo Senhor e sermos usados para sermos artesãos de um novo tempo, de uma nova história, assim como o rei Davi foi usado por Ti, ó Pai. Senhor, levanta Davi cá no sul, nessa cidade, nessa província. Levanta Davi cá em Angola, jovens, homens, mulheres, políticos, funcionários públicos, médicos, engenheiros, até mesmo motoristas ou um simples empregado de limpeza, mas levanta-nos para sermos segundo o Teu coração. Muda a nossa essência, o nosso coração, Senhor. Quebra, arranca o coração de pedra e dá-nos um coração de carne e osso, segundo, ó Deus da glória, segundo o Teu Espírito, Senhor. Pai, nos ajuda a termos um espírito como o Davi, sensível à Tua voz. Desenvolve em nós um espírito inabalável, de tal sorte que nós jamais desistamos, que nós não paremos no tempo e no espaço, mas que nós olhemos, ó Deus da glória, para frente e compreendamos de que, apesar das lutas, das dificuldades, apesar, ó Deus, das circunstâncias ao nosso redor e derredor, há um Deus que é fiel, que nos ama, que tem planos, sonhos, propósitos, alvos muito bem definidos para cada um de nós aqui nesta manhã. Deus, coloca a Tua mão, ó Pai, estenda as Tuas mãos, manifesta a Tua graça em nós, ó Espírito Santo. Nos ajude a cada dia a não desistirmos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Você possa dizer glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Celebre a vida, celebre a paz. Celebre a redenção no nome dEle, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Amém?